Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar falhas de segurança na troca de bagagens com drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A medida foi tomada com base no que aconteceu com duas brasileiras que ficaram mais de um mês presas na Alemanha por suspeita de tráfico internacional de drogas, depois que as bagagens foram trocadas no aeroporto. Para quem vai embarcar, fica o alerta e as recomendações sobre como se proteger de uma situação como esta. Um caso que chocou o país e que deixa em alerta quem está sujeito a passar pelo mesmo constrangimento. Eu fico com receio, sim. Inclusive, estou indo viajar, não vou despachar minha mala. E a gente sente medo, né? Porque você não tem segurança nenhuma, né? Que loucura, hein? A gente perdeu o sossego mesmo, né? As duas brasileiras presas na Alemanha suspeitas de tráfico internacional de drogas agora estão livres, mas passaram 38 dias na prisão da cidade de Frankfurt por um crime que não cometeram. O Ministério Público alemão só soltou a personal Katina Bahia e a veterinária Jeane Paulini depois que recebeu do Ministério da Justiça brasileiro um relatório da investigação da Polícia Federal e as imagens de câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde as goianas embarcaram, que provam que um funcionário da área restrita tirou as etiquetas das malas delas para colocar em bagagens com drogas. E o caso não é isolado. Também no mês de março, outra mulher que fez o trecho Goiás-São Paulo para seguir a Paris teve a bagagem trocada no aeroporto paulista e apreendida na França. Só não foi presa porque integrantes da quadrilha tentaram reaver a mala com a droga e acabaram detidos. Até agora, 7 pessoas foram presas por participação no esquema. E, segundo a Polícia Federal, as investigações continuam. A PF também estuda medidas para reforçar a fiscalização no aeroporto. Mas, segundo o especialista em segurança, Roberto Alves, é muito difícil evitar que pessoas que trabalham na área restrita se associem ao crime organizado. Quando a empresa contrata, inclusive as terceirizadas, toda essa preocupação já existe da empresa terceirizada, da companhia que está contratando, as pessoas têm idoneidade, têm referência. Para você ser contratado hoje, a quantidade de documentação exigida é muito grande, principalmente para essas atividades. Mas a cooptação, seja por ameaça, por medo ou porque há alguma vantagem econômica, sempre pode existir. Agora a pergunta que fica para muitos passageiros é se há como se prevenir contra esse tipo de golpe. Como provar que uma mala foi trocada, ainda que essa esteja com etiqueta com dados da vítima? Bem, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, muita gente já começa a aplicar medidas de segurança. Ao despachar as malas, muitos têm feito fotos e vídeos do momento, como fez o marido da Ana Cristina, quando foi dias antes dela a Amsterdã, já levando a bagagem, que foi extraviada. Agora que eu tô indo, ele falou, tira foto de tudo, filma, porque foi o que ajudou ele a encontrar a nossa mala lá. Então é isso, né? A gente vai tomando todas as medidas possíveis. Outra coisa que eu fiz, que eu jamais fiz, eu colocava as coisas na mala, fiz uma foto do que tem dentro da minha mala, porque não tem segurança mais, né? A gente está vivendo uma loucura. Antes de fechar as bagagens, muitos têm colocado dentro delas tags de rastreio ligadas ao celular. Mas é importante lembrar que nem a tecnologia de rastreamento é totalmente capaz de evitar o extravio. Porque as tags podem ter bloqueio de sinal, e aí o seu celular não vai captar. O especialista diz que o melhor mesmo é fugir das malas convencionais. A estapafúrdia, aquela que tem coloração diferente, já chama atenção e o criminoso não quer chamar atenção. Então procure agora adquirir ou usar as malas que você vai despachar, tá, com as cores mais chamativas. Segundo Roberto, para evitar a abertura da mala, não adianta colocar cadeado. O ideal é plastificar. Às vezes é um valor assim que para alguns é muito, né? Mas eu acho que é um valor que vale muito a pena, né? Porque é a segurança para evitar, né, que qualquer coisa daquele tipo possa acontecer, né?
Cada embalagem custa R$ 109,00. E segundo o atendente, a procura pelo serviço cresceu pelo menos 20% de uma semana para cá. A razão é justamente o receio de enfrentar o drama vivido por Kátina e Jeane. Tem vezes que a gente não embala, né? Mas agora a gente vai fazer mais recorrente por causa desses últimos acontecimentos, que é muito triste isso, né? Acaba com a vida da pessoa e todo cuidado é pouco. Já tinha o costume de passar o plástico, né? Acho mais garantia que o cadeado é meio psicológico, né? Porque ele é levinho, a gente sabe que passando uma caneta você consegue abrir o zíper, né? Então, acho que o plástico é a forma mais segura de você proteger, né? Garantir que não vai ter uma violação. Entre uma mala plastificada e outra que não esteja, o criminoso ele vai naquela que é mais fácil, o custo-benefício. Outra recomendação é o uso de adesivos, etiquetas e fitas. Tudo que for diferencial para facilitar a identificação da bagagem. Além disso, as companhias aéreas recomendam que o passageiro coloque identificadores com nome, sobrenome, telefone e e-mail na parte externa e dentro da mala. E o mais importante, apesar de incomum, assim que tirar as malas da esteira, o passageiro deve abri-la para conferir se é mesmo a dele. Tá mexida. Opa, tá mexida. Pode ser que não seja droga, mas alguém tirou alguma coisa. Olha, lá no aeroporto, essa bagagem foi mexida. Já registra um boletim de ocorrência. Já chama a autoridade. Não é o mesmo problema, não tem droga sendo levada, mas ela perdeu alguma coisa. Alguma coisa foi subtraída. A maioria das pessoas só vai abrir a mala quando chega no hotel, quando chega em casa. Então é importante que você saiba exatamente o que você está levando na sua bagagem, para onde você está indo, né? E se realmente você trouxe o que é seu. O Ministério da Justiça liberou 150 milhões de reais para ampliar as rondas e melhorar a segurança nas escolas. Os recursos também vão atender ações a serem implantadas contra os ataques violentos em instituições de ensino. O governo anunciou a liberação de recursos depois do ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo da medida é fortalecer os órgãos de segurança pública para atuar nas escolas, com ações preventivas e patrulhamento, além do monitoramento e investigação de possíveis crimes, incluindo na internet. Pelo edital, o governo vai receber projetos de secretarias de segurança pública de estados e municípios, e os recursos vão ser repassados para as propostas de ações de enfrentamento à violência que forem aprovadas. Os órgãos públicos podem enviar propostas para o governo, como a criação ou fortalecimento de patrulhas e rondas escolares, capacitação na prevenção em segurança, ações de prevenção e monitoramento de ameaças e enfrentamento aos crimes cibernéticos, além de ações educativas e culturais com foco em prevenção às violências no ambiente escolar. O resultado dos projetos contemplados devem ser divulgados até o fim de maio. Municípios que tiverem propostas aprovadas pelo Ministério da Justiça vão receber entre 100 mil e 1 milhão de reais. Os estados e o Distrito Federal devem receber de 500 mil a 3 milhões de reais. Os recursos para bancar os projetos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A Caixa Econômica Federal aumentou os juros do crédito imobiliário em 0,5 ponto percentual na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A instituição não explicou os motivos. Nessa categoria, as taxas de juros a partir de 8,99% ao ano são válidas desde o dia 3 de abril. Os índices das linhas de habitação popular e pró-cotista, com recursos do FGTS, foram mantidos desde o ano de 2021. Já com relação ao crédito imobiliário, a Caixa informou que as taxas de juros são definidas em função de fatores mercadológicos e conjunturais, dentro das regras prudenciais da instituição financeira. O motivo do aumento dos juros nos financiamentos não foi explicado pelo banco. E em contrapartida, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução nos juros para micro e pequenas empresas. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes.
Em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a Caixa passou a oferecer redução de 33% nos juros para micro e pequenas empresas. Esse desconto nas linhas de crédito visa estimular o crescimento da categoria. As micro e pequenas empresas ainda passam a ter linhas de capital de giro com taxas a partir de 1,21% ao mês e investimentos para a compra de máquinas e equipamentos com taxas de 1,34% ao mês. O banco também anunciou condições diferenciadas na contratação do Giro Caixa FAMP, que é uma linha de capital de giro sem destino específico e que dispensa aí a garantia pelo tomador do crédito. Mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas poderão contar com esses créditos especiais. E olha só, o comércio teve o melhor janeiro de vendas em 23 anos. O IBGE divulgou que o varejo cresceu 3,8% em janeiro em relação a dezembro. As vendas não cresciam desde setembro do ano passado. No indicador acumulado nos últimos 12 meses, a alta foi de 1,3%, segundo dados da pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta é a primeira divulgação da nova série da pesquisa, que passou por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas para retratar mudanças econômicas da sociedade. O aumento apresentado em janeiro também é o maior para qualquer mês desde julho de 2021, quando houve alta de 3,9%. De acordo com o IBGE, cada mês tem sua particularidade no setor, mas ele destacou que desde setembro, 1,1% o volume de vendas no varejo não registrava alta. Em um cenário com preços, juros altos e crédito escasso, os carros usados se tornaram uma alternativa, o que fez a procura disparar no Brasil. Preços, juros altos e a dificuldade de crédito para a compra de veículos 0 quilômetro são alguns dos motivos para o aumento das vendas dos usados. Não aqueles seminovos, mas os modelos com mais de 10 anos de uso. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, esse mercado ganhou força nos últimos 4 anos, quando a comercialização dos chamados jovens usados caiu de 64% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado. Enquanto a participação dos carros acima de uma década de uso nesse mercado passou de 36% para 49% no mesmo período. A faixa que ganhou mais força foi a de carros de 11 a 15 anos de uso. Agora, em 2023, o destaque foi dos automóveis acima de 13 anos, que entre janeiro e março corresponderam a quase 22% das transferências de propriedade. Foram 3.360.000 unidades transferidas no período, de acordo com a Fenauto, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa mudança na aquisição de veículos que vem do menor poder aquisitivo da população preocupa órgãos como a FenaBrave, já que, como pontua a entidade, automóveis mais velhos são menos seguros, poluem mais e são grandes responsáveis por congestionamentos por quebrarem em vias públicas. E olha só, a criminalidade nas grandes cidades brasileiras está impactando negativamente o setor de telecomunicações do país. O estado recordista de cabos roubados ou furtados é São Paulo, com prejuízos milionários ao acesso à internet e à telefonia. Um dado alarmante. Criminosos furtaram ou roubaram mais de 4.700.000 metros de cabos de telecomunicações do Brasil em 2022. Esse número é 14% maior em comparação a 2021. Segundo o levantamento da Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telecomunicações e conectividade, 7 milhões de clientes ficaram sem acesso à telefonia e à internet por causa desses crimes. São Paulo lidera o ranking dos estados que mais sofrem com roubos e furtos de cabos de telecomunicação.
No ano passado, a perda foi de pouco mais de 1 milhão de metros. Em seguida, aparece o Paraná, também na casa de 1 milhão de metros de cabos furtados ou roubados. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com pouco mais de 626 mil metros. Para reduzir os roubos e furtos de cabos, as empresas do setor de telecomunicações defendem a aprovação do projeto de lei 5.846, de 2016, que tipifica e aumenta a punição para esses crimes. Outra reivindicação das empresas é a punição para receptadores dos equipamentos roubados ou furtados. De São Paulo, Leonardo Félix. São Paulo sediou o maior evento de inteligência artificial da América Latina, que apresentou um mundo de inovações tecnológicas. Acompanhe na reportagem do Leonardo Félix. O futuro já é algo real e ele está bem perto de todos. As soluções em inteligência artificial estão se tornando cada vez mais comuns no nosso dia a dia e São Paulo pôde experimentar um pouco dessas inovações. Um evento na capital paulista revelou previsões e tendências recentes que prometem expandir as possibilidades dessa tecnologia. O Inteligência Artificial Experience teve uma jornada de 10 horas de atividades, com mais de 20 palestrantes. Os participantes puderam conhecer projetos que estão revolucionando os negócios, as profissões e as empresas, além de acompanhar debates sobre a aplicação da tecnologia nas áreas de vendas, marketing, varejo, turismo, saúde, entretenimento, esportes, games, entre outros segmentos. Mais de 1.500 pessoas estiveram presentes, além de 5 mil inscritos para a participação remota. Durante o evento, diversas experiências imersivas em inteligência artificial foram oferecidas ao público. Vamos conferir algumas delas. Um simulador de voo que permite sentir, ver e estar virtualmente em uma viagem emocionante em qualquer rota do mundo. Eu mesmo e o nosso cinegrafista Giovanni aproveitamos a oportunidade para gravar um vídeo 360 graus para postar nas redes sociais. Teve também um momento para testar os recursos da realidade aumentada. Em uma dessas experiências, eu visitei uma cidade totalmente futurista, cheia de luzes, em um cenário que parece ter saído de um videogame. E olha só que bacana, nessa simulação eu me senti dentro de um filme de super-heróis. Em uma outra solução de inteligência artificial, acabei virando palestrante do evento. Uma consultoria internacional concluiu que a inteligência artificial pode contribuir para o crescimento de 4,2% no PIB brasileiro até 2030. No mesmo período, essa tecnologia deve colaborar com quase 16 trilhões de dólares para a economia mundial. Quem pensa que o Brasil está atrasado em relação à inteligência artificial está enganado. Atualmente, o Brasil é o líder no uso dessa tecnologia na América Latina, segundo um estudo recente do setor. Cerca de 63% das empresas brasileiras utilizam aplicativos desse tipo. E as indústrias mais avançadas em soluções de inteligência artificial são manufatura, finanças e varejo. Um dos organizadores do evento, Walter Longo, falou da janela de oportunidades que a inteligência artificial abre para a sociedade. A inteligência artificial é algo que invadiu múltiplos territórios. Você pode desenhar como se fosse um ilustrador profissional, você pode escrever poesias como se fosse um poeta, você pode compor músicas como se fosse um grande compositor. Ou seja, de certa maneira, a inteligência artificial está transformando homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Isso democratiza o acesso à inteligência artificial. E todo mundo vai usar para tudo, mas se você me perguntasse no que eu acho que ela será ainda mais disruptiva, eu diria que é a grande revolução da educação. A educação precisa da inteligência artificial para dar um grande salto. Se as pessoas não forem retreinadas e reeducadas, elas vão ficar fora do mercado de trabalho. Por isso a educação tem um papel central em tudo que a gente está mostrando aqui. E você já pensou em criar um avatar ou uma foto super realista com todos os recursos da inteligência artificial? Bem, para isso deixe a tecnologia trabalhar. Os resultados são impressionantes. Outra brincadeira que a gente fez, fazer uma imagem sua, uma ilustração com uma cara de cartoon. Olha que interessante que ficou essa imagem, ela ficou muito legal, né?
Gustavo, você também fez outras simulações aí, inclusive colocando a HIT lá na Ucrânia. Mostra pra gente. Claro, olha que ficou muito bacana. É um pouco pesada, né? Mas olha aqui, você fazendo uma cobertura na guerra da Ucrânia. Olha, ficou muito realista. A gente usou um comando hiper realista, né? Por isso ele coloca o tanque, o tanque está muito perfeito, a sua imagem também. Tudo a partir de uma única foto que eu fiz com você com o meu celular. E veja a seguir. Número de testes positivos de dengue triplicam no Brasil em 2023. E ainda, estudo mostra que ouvir música pode reduzir o estresse e controlar a ansiedade. Nós voltamos em instantes. Até já! Neste ano, o governo federal pretende investir cerca de 50 bilhões de reais em energia renovável. A meta é aumentar as fontes de energia eólica e solar e aproveitar os recursos naturais. O Brasil vai investir para aumentar o percentual de geração de energia renovável do país. A maior parte desse investimento deve acontecer no Nordeste, com o objetivo de aproveitar o potencial de geração de energia eólica e solar presente na região. E o excedente dessa produção pode ser escoado para os consumidores do Sudeste e do Centro-Oeste do país. 2 leilões também estão programados para este ano. As empresas vencedoras vão executar as obras em um prazo que pode variar de 36 a 72 meses, a depender da complexidade do empreendimento e a obrigação de manter a operação pelo período de 30 anos. Atualmente, a capacidade do sistema elétrico brasileiro é de 211 gigawatts. Esse total considera toda a capacidade acumulada disponível para a geração de eletricidade no Brasil. De acordo com dados da ANEEL, 53% do total de energia oferecida vem de usinas hidrelétricas de grande porte, 24% de termoelétricas e 13% de usinas eólicas. E olha só que alarmante, o número de testes positivos de dengue triplicou no Brasil do começo do ano até março. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a temporada de chuvas e acúmulo de água são fatores que influenciam no aumento de casos. Na primeira semana do ano, foram realizados 4.564 exames. Desses, 1.210 foram positivos. Quase 3 meses depois, o índice aumentou 34%, com 3.885 testes positivos de 11.514 exames realizados. O Ministério da Saúde já registrou quase 643 mil casos de pessoas sintomáticas entre janeiro e o começo de abril desse ano. Para confirmar a doença, existe o exame que pesquisa o antígeno do vírus entre o 1º e 5º dia dos sintomas e os testes sorológicos que fazem a busca pelos anticorpos. A temporada de chuvas é um fator agravante, já que o mosquito transmissor se reproduz em águas limpas. Os sintomas da dengue incluem febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico. A reação alérgica de uma goiana de 25 anos a um tipo de pimenta acendeu um alerta. Alergias podem surgir a qualquer momento da vida e, se não tratada rapidamente, pode até levar à morte. A intenção era apenas sentir o perfume da pimenta durante um almoço em família. Só que o ato quase levou à morte a goiana Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos. Ela só sentiu o cheiro, viu a pimenta lá, achou bonito e todo mundo sentiu o aroma da pimenta. E ela só colocou e já imediatamente já correu para o banheiro para lavar o rosto e usar a bombinha. A mãe conta que a jovem tem asma severa. Na ocasião, enfrentava uma crise da doença e a pimenta piorou o quadro. E aí ela não aguentou, já teve que ir rápido para o hospital. No caminho ela deu 2 paradas, então no hospital ela já chegou sem sinais vitais nenhum e levaram 8 minutos para voltar ela de novo.
reanimá-la. E aí já entubaram e daí começou tudo. Assim como a pimenta, são vários os alimentos que podem causar reações alérgicas em qualquer momento da vida. Isso acontece por mudanças na imunidade e a gravidade do quadro vai depender da resposta do organismo de cada um. Uma vez identificada a alergia, a indicação é reduzir a zero o consumo do alimento ou produto causador. Entre crianças, as reações alérgicas são geralmente causadas por leite, ovo e amendoim, fora as picadas de formigas. Já os adultos costumam sofrer reações após a ingestão de frutos do mar, além dos medicamentos, como anti-inflamatórios e analgésicos. Então, muitas vezes o paciente vem ao meu consultório e fala, doutora, mas eu sempre tomei esses remédios. Pelo fato dele sempre tomar, um dia ele pode vir a desenvolver. Os sintomas, na maioria dos casos, ficam apenas nas manifestações cutâneas, como vermelhidão, coceira ou inchaço na pele. Pressão baixa, sonolência e desmaio também podem ocorrer. Dor na barriga, diarreia e vômito são outros sinais, assim como tosse, chiado no peito e falta de ar. A imunologista alerta que quem já tem foco de reação anafilática a alimentos ou remédios conhecidos precisa solicitar ao seu médico um plano de ação para possíveis reações, com indicação de antialérgicos e corticoides. A Thaís, por exemplo, tomava esse tipo de medicamento para asma, mas não foi suficiente. Ela teve um choque anafilático, que é a reação mais grave de uma reação alérgica, tá? Onde, que eu entendi, ela teve até um quadro de edema de glote, dificuldade para respirar, e essa dificuldade para respirar é que acabou fazendo com que ela tenha uma lesão cerebral. O caso aconteceu no último mês de fevereiro. Até aqui a batalha foi árdua, mas já com alguns resultados positivos. Uns dias para cá, ela expressou muitos movimentos. A perna, ela não mexia, ela começou a mexer. Os braços, ela consegue levantar os braços para cima. A deglutição dela tá ótima. Outra luta vencida pela família recentemente foi a transferência da moça para um hospital especializado em Goiânia. É porque é o lugar que pode salvar ela. E a luta continua pela saúde da moça, mãe de 2 meninas de 8 e 6 anos de idade, e a sobrevivência da família, que agora depende somente da renda do pai da Thaís. Ela mesmo estando no hospital público, né, tendo pelo SUS, a gente gasta muito, 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 muito. É fralda, alguns lugares dá fralda, outros não. Então tem toda a higiene pessoal dela. Tem exames que eu já levei ela para fazer, que se precisar eu vou levar ela para fazer. Tem locomoção, como a gente não tem um carro para locomover com ela, a gente tem que pagar para locomover ela. Para ajudar no orçamento, a família abriu uma vaquinha na internet. Enquanto espera a solidariedade das pessoas, mantenha a esperança da recuperação da jovem. A gente não sabe, na verdade, como ela vai ficar. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas para Deus nada é impossível. E eu tenho que tentar. Eu vou tentar todas as possibilidades. Aqui está eu e meu esposo na luta. Ele cuida das meninas e eu cuido dela. E é assim que a gente está lutando. E ainda falando sobre saúde, olha só, com o tempo seco, a recomendação dos médicos é hidratação o dia todo. O problema é que poucos se lembram de lavar a garrafinha diariamente, o que é um grande problema, já que esses recipientes podem acumular milhares de bactérias prejudiciais à saúde. Não faz muito tempo que o outono começou, mas já é possível sentir bastante as características da estação. Em várias partes do país, a temperatura caiu bem e o tempo seco tem predominado. Nesse clima, a garganta seca, as doenças aumentam e a hidratação se faz ainda mais necessária. Eu estou com 3 litros porque eu tive um princípio de pneumonia semana passada.
Para manter a hidratação do corpo, o jeito é ter sempre uma garrafa d'água por perto. Sim, eu tô com uma aqui. Eu tenho que tomar 2 litros por dia. Só que essa aliada da saúde pode se transformar em uma verdadeira vilã, se mal higienizada. Pesquisas feitas por uma empresa norte-americana chamada Treadmill mostram que uma garrafa d'água sem higienização por uma semana tem 6 vezes mais bactérias do que um pote de água de cachorro. E o pior, esses pesquisadores indicam que essa mesma garrafa d'água tem mais germes do que o assento de um vaso sanitário. O especialista em saúde pública, conhecido em todo o Brasil como Doutor Bactéria, revela que o dado é ainda mais assustador. Tem 1000 vezes mais bactérias que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. 1000 vezes mais. Meu Deus. Jura? Que horror. Eu tô bebendo água de privada, gente. É praticamente isso. Um hábito mantido por muita gente e que pode causar vários danos à saúde, como dor de garganta, tosse, problemas gastrointestinais, entre outros. Todo organismo tem uma resistência, ele tem um limite de germes, limite de bactérias que ele consegue resistir. Aí, de repente, você deixa em condições que multiplique, aquela quantidade vai superar a tua resistência. Então, você pode ter uma infecção. Mas calma, para fugir dos riscos, basta seguir alguns passos, começando pela escolha da garrafa. Qual delas é a mais higiênica? Olha, a mais higiênica é esse tipo aqui, que você tem menos contato, né? Ela abre, que dá para você lavar tudo. Agora, esses outros tipos, você tem uma abertura muito grande, você tem que puxar, né? Tudo que você manipule tem um risco maior. Entre plástico e metal, melhora a segunda opção. Eu prefiro metal. Metal. Não sendo de alumínio, tá? Não sendo de alumínio, mas o pessoal não faz mais de alumínio, faz de aço inox. Use de aço inox. É muito mais fácil de limpar, muito mais resistente, muito mais fácil de higienização. Então, de aço inox, sem dúvida nenhuma. Mas muita gente ainda prefere os recipientes de plástico, que não tem problema algum, contanto que sejam adequadamente higienizados. E tem mais um detalhe. Você não pode comprar garrafinhas que têm uma substância chamada bisfenol A, né? Primeiro, o que é o bisfenol A? É uma substância que ele pode dar endometriose, pode dar câncer, né? Pode engordar, que altera toda a parte hormonal da pessoa, né? Então não é indicativo que tenha. Para reconhecer esse tipo de produto, basta procurar o triângulo na embalagem e conferir a numeração. É fácil, gente. Não pode ter o número 7, tá? Não pode ter o número 7. Porque o número 7... pode ser, como é um conjunto de plásticos, pode ser que alguns deles tenham bisfenol A. Outro alerta do especialista é sobre um erro cometido por muitos: a reutilização de garrafas descartáveis. Usa essa garrafinha por quanto tempo? Durante uns meses, eu fico com ela ainda. Fico com essa garrafa? Fico, mas lavo bem. Pode lavar como for, segundo o doutor. De nada adianta. Descartável não pode ser utilizado. Tá? O nome já está dizendo, gente. Se é descartável, foi fabricado com essa função. Já sobre todos esses outros tipos de garrafa, a higienização resolve, mas precisa ser adequada e repetida todos os dias. Anote aí os produtos necessários: água, detergente, bicarbonato de sódio e escovas, normalmente usadas para lavar mamadeiras. Você coloca, um pouquinho de detergente, não muito, um pouquinho de detergente, esse é o suficiente, tá? São gotas de detergente. Aí você vai utilizar, um pouquinho de água, aqui, um pouquinho de água, também não muito, tá? Aí você pega uma escova, repara que eu estou usando bem aqui, essa parte da superfície. Só dar uma enxaguada aqui. Uma vez por mês, o que você faz? Você coloca água aqui à noite e vai colocar uma colherzinha de bicarbonato de sódio. Essa mesma solução deve ser usada na tampinha, que assim como a garrafa terá de passar a noite toda de molho nos ingredientes para completa limpeza e desodorização. A partir de hoje vou lavar todo dia.
E antes de encerrar, olha só que bacana. Um estudo mostra que ouvir música durante momentos estressantes pode melhorar o humor, reduzir o estresse e auxiliar no tratamento da ansiedade e depressão. Acompanhe. Nas ruas é muito fácil encontrar pessoas ouvindo música a qualquer hora do dia. Tô vendo que você tá de fone, provavelmente tá ouvindo música, tá? Tô. O fone indica a prática e tem gente que vive com ele no ouvido. Principalmente quando eu acordo e quando eu tô trabalhando. Existe essa disponibilidade no trabalho de eu ficar ouvindo música, então eu sempre tô ouvindo. No transporte, de um lugar pro outro? Com certeza. Quer dizer, então, música tá te acompanhando o dia inteiro, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir? Isso mesmo. Talvez isso explique o sorrisão no rosto da Bruna. Pelo menos é o que indica um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria, que encontraram evidências de que ouvir música realmente ajuda a relaxar, portanto, reduz o estresse e melhora o humor. Para a realização do estudo, cerca de 700 participantes adultos, todos da Áustria e da Itália, tiveram que utilizar um aplicativo de celular criado especificamente para esse fim, onde eles tinham que registrar os hábitos de audição de música e também o humor do momento ao longo de uma semana, pelo menos 5 vezes ao dia. Pesquisas anteriores sugeriram que ouvir música pode sim reduzir temporariamente a sensação de estresse. Mas agora, os pesquisadores disseram ter encontrado evidências mais concretas dos benefícios das canções para a saúde mental, como explica esta especialista no assunto. Porque a música ela vai ajudar você a distrair das suas preocupações do dia a dia. Além disso, ela diminui a atividade do sistema nervoso simpático, que é responsável por todo esse sistema de luta e fuga, que é a reação do corpo quando a gente está estressado. A doutora diz que o estilo influencia no resultado, já que cada música libera um neurotransmissor diferente. Tem aquelas músicas que vão liberar o neurotransmissor GABA, que é o responsável pela calma, pelo relaxamento. Eu costumo dizer que são as músicas de meditação, de louvor, de orações. Tu és Deus que move o céu e a terra. Por outro lado, as músicas agitadas estimulam o corpo e parecem dar mais energia. Essas músicas, mais animadas, vamos dizer assim, elas liberam níveis altos de serotonina e dopamina. E aí, como consequência, você tem essa sensação de bem-estar, de felicidade e de prazer. Isso quer dizer que tem hora certa para ouvir cada tipo de música. As mais agitadas são recomendadas para o dia. E à noite, escolha uma bem tranquila, como faz a Bruna. Para dormir, eu gosto de músicas mais calmas, como lo-fi. Mas será que toda música faz bem? O que importa é só o gosto de cada um? Que tipo de música você ouve? Variado. Sertanejo, black, coisa de tudo. Tô ouvindo Taylor Swift agora. É o que você costuma ouvir ou você é eclética? Mais eclética, mas eu ouço bastante ela. Hip hop, samba, de tudo. Tipo, dentro do bom gosto, sou eclética. A especialista em saúde mental diz que o problema não está no ritmo, mas na letra. Algumas músicas que têm umas letras mais pesadas vão fazer com que o cérebro fique mais acelerado. E essas músicas, dependendo do nível da letra, o que é que está escrito, qual a mensagem subliminar que está por trás dessa música, pode fazer o efeito contrário do esperado. Então, ele pode fazer o cérebro ficar mais estressado e mais preocupado. Fora isso, a médica afirma que música é tudo de bom e não por acaso virou terapia. Hoje a gente fala de musicoterapia. É muito comum ver isso nos hospitais onde a gente trata crianças e adultos com câncer, Onde a música ela vai trazer essa sensação de alegria. Um tratamento sem contraindicação, que pode ser usado por pessoas de todas as idades. Agora que você sabe que a música, ela melhora tanto seu humor, tira seu estresse, você vai ouvir mais? Sim, com certeza.
Muito bacana. Vamos ouvir muita música e de qualidade. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!